Gente, bom dia a todos. Última reunião do ano, todo mundo aqui com a gasolina acabando em 2019, mas foi um ano muito intenso, muito produtivo. As reuniões que a gente fez do grupo de arritmia foram bastante concorridas. A gente começou privilegiando a eletrocardiografia, né? O Dr. Nelson, do INCOR, ele falou para a gente sobre a importância do vetrocardiograma, e cada vez mais a gente discute características do vetro que ajudam uma série de diagnósticos. As nossas reuniões sempre muito fraternais, muito gostosas. Logo depois, seguindo a sequência da eletrocardiografia, veio um grande irmão, parceiro, brother, Zé Luiz Cassiolato, seguramente a pessoa que tem experiência de Holter no Brasil, e vamos estender isso para muitos outros locais. A parceria do Zé nos trazendo informações dos casos clínicos, a importância clínica da eletrocardiografia, sempre muito, muito, muito querida, muito importante. Na ocasião a gente comentou algumas coisas a respeito da importância da apneia do sono, né, na gênese das arritmias, e a importância do sistema Holter no diagnóstico, ou no mínimo no screening, no diagnóstico da presença de apneia do sono pela variabilidade RR, e a possibilidade, claro, de se confirmar isso através de métodos específicos, como a polissonografia. Na sequência da eletrocardiografia, nós tivemos um trio bem forte, né? O Dr. Peralva, aqui, Peralva, muito obrigado pela parceria, você e tua família querida, sempre muito participativo, engrandece, de fato, as nossas reuniões. O Zé Maria, o Odivaldo, então foram apresentações que tiveram como tópico fundamental a eletrocardiografia do esforço, né? O teste ergométrico, a importância do teste ergométrico, né? Logo depois, o evento foi tão bom que foi dividido em duas sessões, né? O Zé Maria depois falando a respeito das arritmias cardíacas, e o Odivaldo falando sobre a importância também da ergometria, né? Na sequência, o papel da eletrofisiologia dentro do Hospital Policlin. O Hospital Policlin, parceiro nosso também, assim como outros hospitais, mas trazendo informação para os residentes, discutindo com os residentes, sempre muito bacana, levando para os residentes o que tem de mais moderno, porém mais prático do ponto de vista de aprendizado, de eficiência clínica. Foi no Policlin onde tudo começou, a eletrofisiologia, a hemodinâmica começou aqui em São José dos Campos, o nosso glorioso Tadeu, que quem não conheceu é um grande parceiro que nós sempre tivemos aqui, né? Na sequência, Marcele falando sobre a fibrilação atrial, os aspectos ecocardiográficos, uma reunião muito produtiva, muito bacana. Obrigado, Marcela, que você vai estar ouvindo isso mais para frente. Trazendo muita informação ecocardiográfica, discutimos bastante, especialmente sobre função atrial, disfunção atrial. E tivemos aqui mesmo no Vivar um simpósio bem bacana de genética, em que foram abordados vários aspectos que a gente tem muito pouco conhecimento atual, né? As arritmias nas canalopatias, a genética nas arritmias, nas miocardiopatias, na aterosclerose precoce, e foi uma reunião bem bacana, porque eu particularmente, que gosto muito de arritmia e miocardiopatia, fiquei surpreso com o grau de avanço que a genética tem trazido, e a presença do Dr. Martim aqui foi muito boa, muito esclarecedora, e a ideia, inclusive, é trazê-los novamente o ano que vem, para que a gente possa continuar no aprendizado, né? Foi um evento bem bacana, acho que bem elucidativo mesmo, né? O Dr. Tarcísio, grande parceiro nosso, falando sobre ablação de fibrilação atrial. A fibrilação atrial, que é a arritmia mais frequente, mais prevalente no nosso meio, onde a eletrofisiologia cresceu muito nos últimos anos, e o Dr. Tarcísio, com uma experiência imensa, trouxe uma grande contribuição.
doutora Fabiana, a outra prata da casa nossa, que a gente tem uma gratidão muito grande falando sobre as arritmias na insuficiência cardíaca, a importância dos fármacos novos na redução das arritmias ventriculares, da redução da mortalidade súbita. A Fabi tem uma experiência muito grande em insuficiência cardíaca, na equipe de transplante do INCOR, né? E falamos também a respeito da estimulação cardíaca, né? Os marcapassos dupla câmara, comparando com a estimulação específica do feixe de His, que já é uma realidade, nós já estamos fazendo isso em todos os hospitais que a gente tem hemodinâmica, a gente consegue fazer a estimulação, fazendo com que o feixe de His seja estimulado. Aqui está. O feixe de His esteja estimulado diretamente, com isso o QRS absolutamente estreito, sem desincronismo, melhorando a performance ventricular desses pacientes. A forma que a gente consegue colocar no His é relativamente simples, né? E a gente encerra o ano voltando para a eletrocardiografia, voltando para a raiz, para a origem de tudo, e ter de novo o Zé Luiz aqui conosco, um baita de um privilégio, uma honra, né? Não só pela qualidade científica, mas pelo carinho, desprendimento, amizade. Então é uma baita honra para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Bom, eu não preciso ser repetitivo, falar da alegria que eu tenho de estar aqui. Esses últimos 2 dias foram especialmente muito felizes para mim, porque ontem eu estive num outro lugar que me agrada muito, deve agradar a vocês, que é Salvador, na Bahia, e estava lá. E estava discutindo sobre um passo novo, um projeto novo. Se Deus quiser, a partir do ano que vem a gente vai ter bate-papos de discussão de eletro e Holter pelo Brasil aí, né? Então a gente vai fechar o primeiro evento, que vai ser em abril em Salvador. 2 semanas depois a gente vai ter, eu só queria avisar, a 20ª edição do 24 Horas de Holter será em São Paulo, na última semana do mês de abril, 2020. E a gente vai engatar, tá, essa sequência do simpósio de monitorização ambulatorial, que será de Holter e de mapa. Nesse sentido, o grupo de arritmia vai conseguir convite para quem quiser ir no 24 Horas de Holter, quem puder se organizar a última semana de abril, inclusive, antes a gente passa a listagem. Inclusive a gente estipulou, e como isso aqui é de repercussão já acima das fronteiras, nós vamos ter um prêmio relacionado a equipes de trabalho. Por exemplo, uma pessoa, um indivíduo que queira levar um caso para ser discutido, se ele for acompanhado de mais uma pessoa e levar o caso, essa outra pessoa não pagará, ele apresentará o caso só de apresentação do caso, não vai ter, ele não participa diretamente se não quiser da discussão, ele só mostra o caso, e a gente vai fazer com algumas instituições isso. A preferência é a instituição de ensino sempre. Então esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai tentar fazer isso, e espera que tenhamos pelo menos uns 4, 5 casos feitos por instituições independentes aí. Tudo bem? Deixa eu só ir pro meu computador de bordo. E assim, o objetivo nosso sempre aqui é só colocar alguma coisa relacionada à área, né? De Holter, e discutir traçado de eletro com monitorização contínua. Eu preparei 3 casos aqui, um deles foi inclusive discutido em Salvador, num evento que a gente teve da SOBRAC, do congresso de lá, mas eu vou me permitir fazer uma inversão. Eu sei que a gente gosta muito de parte clínica, mas a gente não conseguiu discutir em um desses casos lá, que é um caso de marca-passo, né? E eu vou fazer um caso de marca-passo e um caso de clínico normal. A ideia é interatividade. Interatividade. Esse não existe, não tem característica nada de ficar mostrando o traçado de eletro sem ser participação geral. Tá? Ele vai abrir o exame e nós vamos navegar pelo exame. Vamos brincando, olha, quero que faça isso, abre aquilo, puxa esse traçado, puxa esse momento, enfim. Esse é um exame que veio como avaliação de marca-passo por episódios de desmaio que a pessoa relacionou, e aí veio com uma avaliação. Como sempre, a maioria dos casos vem
com poucas informações. Eu vou moldar o exame para a gente discutir e não vou usar, a princípio, o programa do marca-passo, pelo que a gente vai ver aqui, né? Então, eu vou explicar mais ou menos para quem não tem vivência no método. Ele vai subdividir em formas. A gente definiu formas normais, que já chama atenção a presença de uma espícula e outra espícula ligada ao QRS, mas como o sistema interpreta só essa morfologia, ele vai definir essa aqui como normal. Eu já pré-selecionei isso aqui para ser afastado, e tem essas morfologias que são chamadas de extrasístoles ventriculares. Tá? Eu vou a tabela. Mais ou menos a tabela funciona do seguinte aspecto: quando a gente abriu, está dando para ver bem aí o número numericamente. Eu vou cantar que a frequência cardíaca mínima é 39 batimentos por minuto, a frequência máxima de 107, isso é uma pré-análise, incidência de arritmia ventricular, 218, e de arritmia supraventricular, e essas pausas relacionadas à configuração de sistema de 2,0 segundos, 2 segundos. Acima de 2 segundos eu tenho 197. Nesse momento eu não sei como é que está a configuração. Esse é um trecho do traçado a 1h da tarde. Alguém da plateia quer se manifestar em relação só a esse traçado? Deixa eu aumentá-lo aqui, né? Tá. Vamos lá. Temos aqui um traçado de marca-passo, com espículas atriais e espículas ventriculares. Então, me parece que ele está funcionando sob o modo DDD norma funcionante. Ele tem estimulação atrial, estimulação ventricular. Então, a essa altura eu não vejo nenhum defeito. A gente sabe que o tamanho das espículas são variáveis. Aqui você tem espículas pequenas, mas para mim, no meu modo de ver, tem a mesma conotação. Desses detalhes aqui também. Então esse traçado aqui é um ritmo de marca-passo AV sequencial funcionando DDD norma funcionante. Essa é a minha opinião. Eu só queria fazer... aqui a gente sempre, as coisas são mais ou menos ao acaso, né? E aqui, ao acaso, apareceu exatamente uma das coisas que eu queria falar sobre o método, que muitas vezes passa desapercebido. Se a gente olhar direitinho, a gente vai ver exatamente uma limitação da mensuração do programa de marca-passo. Quem tem, que é aquela diferente do visual. As espículas se comportam de maneira de mudança de amplitude. Certo? É tudo mudança de amplitude. Vocês vejam que aqui ela está negativa, aqui ela está bem positiva, aqui negativa de novo, por exemplo, a atrial, né? O mesmo acontece com a ventricular. Eu posso garantir para vocês que a distância entre o início da espícula e a saída da espícula ela é em torno de 0,02 segundos. Aí você falou, pô, mas que coisa, né? Que coisa não, é 0,002 para um programa que faz estritamente reconhecimento de frequência cardíaca, tem influência, porque às vezes ele pode dar falha automática e ela não existir, por uma questão milimétrica, que só os olhos conseguem definir. Aí que a gente ganha do computador, né? Porque isso aqui às vezes vai dar falha dessa distância para essa, dessa distância do início do QRS até o final do QRS, né? Olha que vocês vejam que aqui ela quase desaparece, né? Então essa mensuração de espículas, ela vai girar de 0,02 a 0,4, o suficiente para transformar 60 batimentos por minuto em 59,6, que não é 60, é uma falha. Tá? É só uma curiosidade de final de semana na beira do mar, por exemplo. Tá? Só um comentário. Para quem não está habituado, aqui embaixo no sistema de análise,
São canal de marca que o gravador de Holter, o sistema de análise de Holter, desculpa, mostra o que ele está vendo como sendo espícula. Então, aqui embaixo, ele está mostrando que ele viu uma espícula aqui. Ele está mostrando que viu uma espícula aqui. Mas ele está mostrando em cada um desses batimentos rajadas do que ele está vendo como sendo espícula. Se a gente olhar o traçado, a gente não vê nada disso, a gente vê só essas duas. Mas o canal de marcas aqui, ele é repetitivo, neurótico, não é uma coisa aleatória. E isso tem uma representação real, né? E isso está acontecendo. O sistema da Biotronic, ele tem um sensor de ajuste de frequência cardíaca chamada CLS. Ele analisa a impedância, a contratilidade cardíaca, e ele ajusta a frequência cardíaca baseada nessa contratilidade. Então, a cada batimento do QRS, a cada QRS sentido ou estimulado, o aparelho lança essas espículas, que são em número de 5, para medir a impedância intramiocárdica e, com isso, fazer o ajuste automático da frequência cardíaca. Então, não se espantem quando vocês virem a análise de Holter com isso aqui, porque isso não é erro do sistema ou erro do marca-passo. É uma função específica de um biosensor. Então, dá para garantir que está ligado à resposta de frequência da Biotronic nesse paciente. É um chamado DDD. Só de ver isso aqui sem mudar a frequência, eu sei que é um DDD-R. Tá? Só como informação. Isso não vê no eletrocardiograma. O aparelho de Holter é tão sensível que ele vê a microespícula. E isso não aumenta o consumo de bateria pelo gerador. Isso foi significativo. Quem tem mais experiência no método, durante 4 ou 5 anos, isso foi tratado como erro de sensibilidade de interpretação do marca-passo. Ia para a bancada para tentar solucionar o problema, achava que passava perto de emissão de raio, torre, aeroporto, e aí uma conjunção de fatores fez com que a indústria de marca-passo falasse que existia uma coisa que ninguém sabia que existia, entre aspas, capaz de gerar um sinal eletrocardiográfico. E é por isso que eu trouxe esse exame aqui, porque baseado nisso aqui, esse exame tem pausas, né? E aí quando a gente for olhar a pausa, eu vou ser bem estrito em relação à rapidez de interpretação. Eu vou colocar alguma dessas pausas. Vou botar aqui. Isso, exatamente. Por exemplo, uma delas é essa aqui. Aleatório, hein? Tô vendo, eu não estou pegando, não estou indo lá. Isso aqui é um momento do exame. Deixa eu colocar o zoom que fica mais fácil, né? E agora eu vou passar a bola para vocês, porque eu olhei e falei, ih, caramba, e agora? Tá bom essa assim ou não? Melhor. Eu posso fazer ilação a partir daí ou eu preciso ver mais no contexto? Lembre-se que eu vou colocar a situação real. Eu estava analisando o exame e falei, puxa, que legal, né? Ele é espícula, o marcador está lá marcando direitinho. Imagine um exame sem espícula. Eu vou mostrar para vocês isso na hora da impressão do exame. Mas a hora que eu abri o exame, eu me deparei com isso aí. Eu queria saber se alguém da plateia quer me ajudar a sair dessa sinuca de bico. Normal, patológico, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? A expressão que vocês fazem é exatamente a mesma que eu fiz. É assim, olhar, né? Eu acho que eu vou deixar isso para mais tarde, quando eu tiver com um pouco mais de calma. Tirei a cor dos eventuais complexos ectópicos prematuros para ficar em azul. E aí? Roberto, o exame chegou para você sexta-feira, 5h30 da tarde. O cara liga para você e fala assim: você está saindo. O que está acontecendo com o marca-passo do meu paciente? Fabião, aqui. Microfone e tudo. Ajudem ele. Vocês vão me ajudar também.
O que a gente pode observar então é que no início do traçado nós temos estimulação atrial. Deixa eu pegar aqui. Estimulação atrial e estimulação ventricular, seguido de possivelmente uma onda, aqui está falhando, uma onda P espontânea com estimulação ventricular, uma outra P espontânea com estimulação ventricular, e chega mais depois do meio do traçado, acho que vou alcançar um outro desses. Nós temos, depois desse batimento, que é a estimulação atrial e ventricular, nós temos uma estimulação atrial que é seguida de uma pausa, né? Então nós esperaríamos que, como nos outros batimentos, depois de uma estimulação do átrio, nós tivéssemos também ou um batimento ventricular espontâneo ou um batimento estimulado. E isso não aconteceu até que nós temos aquele outro batimento ventricular estimulado. Então nós temos essa pausa. Pode ter acontecido algum tipo de inibição nesse momento aqui, é o que nós questionamos. Né? Se alguma coisa inibiu, em algum momento o canal ventricular viu que havia alguma coisa e que essa coisa fez com que o marcapasso não ocasionasse nenhum estímulo. Dois tipos de falhas podem levar a isso. Um é um excesso, por algum motivo, de sensibilidade. O marcapasso viu alguma coisa, achou que era um QRS e não emitiu o impulso. O segundo, o marcapasso emitiu o impulso não foi capaz de capturar a câmara, no caso o ventrículo. Tá? Qual a diferença entre um e outro do ponto de vista eletrocardiograma? Um tem espícula de marcapasso, não se segue de QRS e não se segue. O outro, as espículas são abolidas. Na sensibilidade exagerada, desaparece a espícula. Na falha de comando, tem a espícula e não gera um batimento. Sim. Eu vou continuar na minha maneira. Baseado nisso que ele falou, se eu for olhar o canal de baixo seria regular. Não é porque está acontecendo um evento. E a mim me parece que no primeiro eu não tenho espícula. E no segundo eu tenho espícula, na segunda pausa. Que deve ser atrial. Isso. Então, eu tenho uma extrasístole que não conduz por ele, é isso? Tem uma extrasístole que ela tem, porque ela está dando a repercussão ventricular que não foi emitida. Eu posso ter uma extrasístole aqui ou aqui? Não. Isso aqui então seria o quê? Passa mais algumas pausas. Isso, então vamos lá. Não, essa é uma. Essa é uma. Vamos embora. Abre mais alguma. Vamos lá. Abre aí, clica aí. Outra. Outro momento de outra pausa. Você está achando que tem mais extracício atrial? Eu estou partindo do princípio que isso aqui é real. Certo? Essa repercussão é real. Não estou esquecendo, eu estou separando os dois. Se isso aqui é real, isso aqui indica que aconteceu alguma coisa no ventrículo, não? Sim? Aleatório ou seguido de uma extrasístole? Com P. Como seria o comportamento se tivesse uma extracístole atrial? Ela seria sentida, deflagraria uma resposta no ventrículo. Certo? Certo. Isso. A resposta no ventrículo, a espícula no ventrículo? Não tem. Não tem. Então, se você pensar que é uma extracístole atrial, não houve, houve o sistema sentiu, emitiu para não fazer a contração pela extrasístole? Não. Não. Então, Não. então é isso. Não. Então, vai lá. Coloca para mim, em algum evento que tem uma extrasístole ventricular real, deve ter tido em algum momento. Ventricular? Ventricular. Pega lá, uma arritmia ventricular.
e arritmia. Deixa eu só baixar aqui. Ventricular isolado. Qualquer um. Aí, isso. Muito bem. Abre. Aí vai começar a clarear para a gente. Essa é uma extracístole ventricular. Perfeito? Olha o canal de marcas dos primeiros 4 batimentos, é igualzinho que a gente tinha visto lá, certo? Olha o canal de marcas na extrasístole real. Lembra que eu falei que esse sistema de CLS, ele emite a microespícula para ver a impedância no batimento estimulado, são todos esses aqui, ou no batimento sentido. Na extrasístole está acontecendo. Então tem lá as 5 espículazinhas lá embaixo, no que ele viu de fato como sendo extrasístole. Ele viu uma extrasístole e fez a contagem do CLS. Ok? Muito bem. Naquelas pausas, tinham essas 4 espículazinhas também. Mas não tinha uma atividade elétrica. Então, o que pode ter acontecido? Algo que o marca-passo julgou que fosse um batimento espontâneo e teve o comportamento igual, mandou as espículazinhas. Clica nas pausas agora. Fizeram um exame rapidinho. Bora lá. Só antes de passar para lá, vejam bem que aqui ela existe, olha o comportamento, aqui ela existe, olha, o comportamento disso aqui é igual a esse, aqui com a espícula e aqui com os dois juntos. É isso? Perfeito. Vamos para as palmas. E mais um pouco, né? É. Você quer uma intermediária? Pode... Não, vai profissionalmente. Aí. Ele achou que tinha alguma coisa ali, e essa alguma coisa seria um QRS, o QRS não existe. Contração muscular? Ghost QRS. Ghost QRS. Ele achou que tinha alguma coisa lá no ventrículo, que inibiu a estimulação do ventrículo e o fez fazer aquelas espículazinhas lá do CLS. Ou seja, o canal de baixo de marcas aqui está me ajudando a saber como o marca-passo está pensando. Ele está vendo no ventrículo algo que ele entende como sendo QRS. Então, é um problema na sensibilidade. Ele está sentindo alguma coisa. Sentindo alguma coisa. Algo ele sentiu e fez com que inibisse. A câmara atrial continua estimulando aquelas espículas perdidas, mas o ventrículo não. O que normalmente pode levar a isso? Potenciais nossos, potenciais endógenos, como, por exemplo, miopotenciais, potenciais de músculo esquelético, peitoral, diafragma, mas normalmente esses marcapassos hoje em dia, eles têm sensibilidade bipolar, então é difícil isso acontecer hoje em dia. Eles têm sensibilidade dentro do coração, eles não costumam enxergar atividade elétrica de músculo estriado, normal. Uma coisa frequente é ruído no eletrodo do marcapasso, como perda de isolante, por exemplo, gerando contato com osso, eletrodo com eletrodo, que dá faíscas, e o marcapasso entende esse ruído do eletrodo como sendo um QRS e inibe a estimulação ventricular. Então, é uma falha de sensibilidade do marcapasso, gerando pausas de períodos de assistolia. De baixo. Dá para você ter o mesmo raciocínio, porque você está vendo, então, dois mecanismos, duas possibilidades. Uma, falha de comando, falha de captura. Emitiu o impulso e não capturou. Não é o caso. Falta a espícula ventricular. E a outra é falha de sensibilidade, quando então há uma eliminação das espículas. Então aqui existem pausas patológicas
por falha na sensibilidade, está sentindo coisas a mais. É um oversensing, no caso, causado por, provavelmente, faísca ou miopotencial. Isso você só vai saber com a programação, com o programador. Durante o relatório do paciente, ele descreve o que ele estaria fazendo nesses momentos? Tudo noturno. A grande maioria noturno. Dormindo. Colchão magnético? Não pode ser. O ímã, o efeito magnético dos marcapassos, em geral, faz com que o marcapasso trabalhe numa forma chamada frequência magnética. Ele aumenta a frequência de estimulação. Quando você pega o ímã, normalmente põe no centro cirúrgico, no hemodinâmico, você põe, ele aumenta a frequência. No caso da biotrônica, ele vai para 90 batimentos, fica alguns batimentos e depois volta ao normal. Mas ele geralmente forçaria a estimulação, aumentaria a frequência, entraria no modo magnético e não inibido. Não inibido. Então o ímã está deitado, colchão magnético, não. O ímã levaria a forçar a estimulação. No desfibrilador, o ímã desliga a terapia, mas no marcapasso ele faria o contrário, ele aumentaria a frequência de estimulação. Eu acho que assim, para fechar, isso aí, sem o marcador, sem você interpretar o marcador, você abre as possibilidades. E aí você pode colocar que a presença do marcador embaixo indica que a sensibilidade é o problema principal. Tá certo isso? É falha de senso, não é falha de captura, é falha de senso. Porque tem aqui, se não tivesse embaixo essa informação, seria falha de captura. Não necessariamente. A espícula não necessariamente. Não existe uma. Então, você descrever. Eu descrevi assim: ocorreram não sei quantas pausas na estimação do marcapasso por possível falha de inibição inapropriada do marcapasso. Falha de sensibilidade. Aí você pode falar assim, interrogar biopotencial, ruído, enfim. Perfeito? Trouxe para vocês, pessoal. Meu presente de Natal para vocês. Muito bem, então esse é um que chegou a ser parcialmente discutido na Sobrac. Paciente de 85 anos de idade, 70 quilos, 1,60 m, sem história clínica também, né? Então eu vou iniciar da mesma maneira. Essa aqui é a incidência de complexos de origem catalogadas como normais. São 15 formas, 91 mil complexos. 6 formas de características alargadas em relação a cima, que foram catalogadas como ventriculares. Também, assim, para a gente ganhar em tempo, né? Eu vou colocar a tabela e ele vai vir um traçado eletrocardiográfico convencional. Aqui. Frequência mínima ao redor de 30 batimentos por minuto também, né? 104 de máxima e incidência de atividade supostamente considerada como de origem ventricular. Eu tenho esse traçado. Alguém já quer fazer algum comentário em relação a ele? Ele está em azul aí. Isso aqui, se a gente quiser, a gente vai ficar a tarde inteira discutindo ele, mas a gente vai só direcionar, né? Não. Zoom. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Betão? Antes desse traçado, na apresentação das formas lá, já me parece que no terceiro quadro já tem uma forma. Eu queria que voltasse um pouquinho para. Esse aqui já me parece. É suspeito. Também. Então já me chama a atenção já de início pensar. Isso aí. A ideia aqui é sempre que a gente põe uma bola. Essa bola vai para qualquer lugar. Né? Uma das características dessa é tentar com que a gente padronize alguns critérios de análise. E exatamente um deles é esse que você está colocando. Antes de eu correr, eu estou observando que eu tenho um festival de gato
em cada saco, né? E esses gatos são muito parecidos. Eles podem mudar de cor, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas eu tenho coisa que poderia estar em vermelho e coisa em vermelho que poderia estar em azul. Portanto, eu tenho formas semelhantes, catalogadas de maneira distinta. Muito porque o Holter ele não analisa onda P, certo? Então, ele vai analisar o QRS. Você não vai atrás da onda P para saber se aquilo é de origem arterial, de origem ventricular efetiva, ou se está até na junção. Então, uma das coisas que a gente vê é a necessidade de passar pelas formas para definir já de imediato se aquilo que origem é aquele complexo. Essa é uma situação, tá? Então, poderíamos ir para uma edição mais elaborada disso. Como ela vai cair na sequência, eu vou passar para o traçado. Alguém quer comentar? Mais um momento, isso aí por volta das 12h35, perto da hora do almoço, é agora, né? Um pouquinho, uma hora depois da hora que nós estamos. Chama atenção a presença desses batimentos que são bastante frequentes, né? Que tem uma morfologia, se não idêntica, muito parecida com o QRS de base. Então isso me parece uma condução, uma atividade ectópica, ele é precoce, que tem a mesma sequência de ativação do batimento normal, ou seja, o sistema possivelmente iria classificar isso como sendo batimento supraventricular, pela morfologia, né? Esse já tem uma duração aumentada, então ele foi classificado como ventricular. Agora, neste aqui, olha a deformidade do segmento ST, aqui nitidamente tem um batimento atrial prematuro. Olha aqui o canal 3. Né? Então, essa me parece uma extracício atrial conduzida com aberrância de condução. Já nesses outros momentos aqui, ainda que este aqui seja mais cara de supra do que esse, eu não estou vendo deformidade. Eu não estou vendo deformidade. Isso que está vendo aqui, porque a onda P é grande. Se fosse o batimento prematuro, de algum entalhe eu estaria vendo em algum lugar. E eu não consigo ver entalhes aqui nesses segmentos para julgar que seja um bigeminismo atrial, esse é com aberrância. Eu não consigo ver nesses batimentos o que eu estou vendo nos outros batimentos que eu estou vendo nesse. Um outro detalhe aqui que eu vejo é que eu acho que isso não tem associação. Essa P aqui, ela não está associada a isso aqui, não. Eu acho que pode ser uma coincidência. Eu acho que, como o Eduardo falou, isso aqui parece ser juncional e esses aqui também seriam actopias juncionais, penso eu. Agora, existiria relação desse P com esse QRS e esse aqui também? Não. É uma coincidência aqui. Se a gente abrisse mais, vamos supor, ia ver... Não, precisa abrir. Que o P não coincide ali, né? Com essa... Não coincide. Tá bom. Tá ok. Então eu pensaria que... Tá. Entendi. Okay. Para vocês verem a dificuldade. Quem mexe com o outro tem, né? Está quase tudo errado aí. Certo? O que está em vermelho deveria ser verde, o que está em azul poderia ser verde, configuração. Me parece que ali também tem uma extracício não conduzido atrial, não sei. Parece aqui nesse momento aqui. Também parece ter uma onda que me chama atenção. Pode ser. Eu vou indo para frente. Vejo que o mecanismo se repete. Peraí. Aí está acontecendo a mesma coisa que o Peralta chamou atenção, e o batimento de escape lá ele não é sinusal. Aqui tem, mas aqui não tem. Ele não tem, nos anteriores não tem. Tá? E às vezes está caindo dentro aí, de algum lugar. Essa aleatória, ó. Isso é aleatório então, hein? Essa aqui pode ser escape captura, portanto. Escape captura. E a extracístole é na captura sinusal. Escape de junção, segue-se uma captura sinusal, função para um. Eu acho que não, Zé. Porque se fosse isso, a onda P sinusal, escape captura significa, bom, tudo vamos começar. Começa com escape juncional. Se tiver uma P sinusal aqui, ela poderia conduzir para frente. Mas a P é muito grande, muito nítida, e aqui a gente não vê nada de onda P.
Então eu não acho que esse captura, porque eu veria essa P aqui que está dissociada nesse QRS acontecendo aqui, né? Então o batimento sinusal estaria capturando esse batimento prematuro. Eu não acho que seja. Eu acho que é uma ectopia juncional e, né, e escapa um ritmo automático da junção. Não é entrada, não? Funcional? Essa segunda dela, se ele tiver arritmia é muito longo o ciclo para poder ser uma reentrada, porque é muita coisa aqui, né? Como tem esses batimentos, eles se repetem relativamente frequentemente, me parece que é uma extracístole juncional, riciniano, o que quer que seja, né? E tem alguns momentos como aqueles batimentos foram o escape sinusal, aqui está querendo já escapar o sinusal, e outros momentos o escape é juncional. Parece ter independência, né? A P está caindo aqui, também ela cai aqui nessa fase inicial, cai aqui, a P está desse ponto aqui. Associado, né? Agora, tem que tomar cuidado para falar de dissociação, porque dissociação geralmente leva a pessoa a interpretar que existe um bloqueio, existe um problema. Aqui, dissociação por dois motivos, porque tem um batimento juncional e tem um escape juncional também. É chamada dissociação por interferência. Por interferência, quer dizer, não é botando um marca-passo, por exemplo, que resolveria essa situação. Né? Então, se a gente for colocar isso aqui como peças dissociadas, a gente vai ter que dizer que a incidência dos eventos teoricamente ectópicos, interferência, é responsável por essa. A frequência de P também é menor do que Sim. Quando você fala, acho que eu resolvi um problema. Zé, parece faz isso não, Zé. Você vai indo tão bem. O que você faz com a gente, Zé? Para justificar o presente de Natal. Faz isso não. Eu vou rodar um pouquinho isso aqui, né? Para não virar sua elétrica. Tem um P bloqueado aqui. Vamos colocar o P aqui, ó. Eu vou fazer uma coisa, se não vocês quiserem, por favor, tá? Só para ver o PP lá. Lá atrás a gente tinha um bigeminismo com QRS estreito. Nós chamamos de extracístole juncional ou riciniana. Aqui nós temos um bigeminismo atrial não conduzido. E no meio, um batimento que é parecido com aquele outro um pouquinho mais aberrante, com o ramo direito aqui. Mas será que tudo aquilo é a mesma coisa? Aquele batimento que nós vimos nos extracístoles juncionais, será a mesma coisa que isto aqui? Ou são dois bigeminismos de locais diferentes? Então, pode ter dois ritmos também, não é isso? Um ritmo sinusal e um outro ritmo que compete. Um ritmo possivelmente juncional por baixo. Na verdade são três, porque tem o ritmo sinusal, tem aquele escape juncional aqui depois das pausas, e tem um batimento que é o batimento ectópico precoce. Que ora tem QRS estreito, como a gente viu, ora um pouquinho mais alargado, e ora não conduz. De onde vem esse bigeminismo? RIS. Um RIS. Uma extracístole que aconteça no RIS, ela pode descer e dar um QRS igualzinho, porque ela pega o RIS por 15 igualzinho, pode ter um pouquinho de aberrância, que desce um pouquinho mais pelo ramo direito, um pouquinho mais pelo ramo esquerdo, ou pode não conduzir para frente e só conduzir para trás. Do RIS, ela vai para frente e vai para trás. A extracístole está acontecendo no RIS, algumas vezes conduz, outras vezes não. Você está falando que tem extracístole aí no buraco? Hã? Que é isso que está vendo? É isso? A impressão que eu tenho é que deve ter. Se você botar um catéter aqui, você vai ver, eu imagino, um RIS que ativa o ventrículo e conduz a atrial retrógrado. A extracístole deve ser do RIS. Riciana oculta?
É isso? Pisciana oculta. Quer dizer, aqui não é oculta, aqui é manifesta. Isso. E aqui também não é. Aqui também ela não é oculta. Ela está mostrando, sabe? Ela está produzindo para trás. Exato. Né? Eu vejo como a eletrocardiografia é bonita, né? Quer dizer, assim, aí sempre está tudo. E qual é o risco disso? De você indicar um marcapasso no paciente. Se tem um batimento arterial, bloqueio 2:1. Não conduz ou não, não conduz não. Se alguém chamar isso de 2:1, o cara ganhou um marcapasso. Só que a origem não é o bradiarritmia, quer dizer, não é um distúrbio de condução. É uma atividade ectópica. Isso tem que ser tratado com antiarrítmico. Morfologia de pé é diferente. É retrógrado. É retrógrado. Não poderia. Ela é oposta mesmo, ela é oposta ao peito. Exatamente. Ela é oposta ao peito. Quer dizer, ela se manifesta hora pelo QRS, hora pelo FNAP, mas ela está aí, ó. Certo? Aqui você pode falar, extracisto atrial bigeminada bloqueada. Eletrocardiograficamente se você me dá só esse traçado na manhã, eu vou falar que é isso. É isso. Mas olhando o contexto, você fala, está bigeminando lá, está tudo igual, e aí de vez em quando você pega batimentos exatamente aqui com o QRS conduzido. Aqui, né? E aqui conduzido. Morfologicamente, um bigeminismo arterial não conduzido, que por momentos do exame indica que tem a existência de extracístoles. Na realidade, são extracístoles piscianas, ora não conduzidas, ora conduzidas. E na prática, ali, onde tem aquele QRS, existe ali uma retrógrada, não aparece. Aqui ela vai aparecer. Não dá para aparecer por causa da voltagem maior. E pode haver também extracistiniana que não consiga conduzir para trás em algum momento. Da mesma maneira que não conduz para frente. Né? Então, essa ICIANA nós podemos chamar de ventricular. Aí, no final do exame, para fazer a tabela. Esse é o comportamento que eu faço. Para montar a tabela, sim. Aí como você vai classificar? Se você classifica como sendo supraventricular, né? Ela vai, então, sei lá, 18 mil, ontem é 11 mil, vai cair na tabela de supra. Se você tiver um pouco mais aberrância de condução, ele já vai classificar como sendo ventricular. Então, o sistema de Holter, nesse momento, ele não é raro você ver que faz 2 exames do mesmo paciente, às vezes do mesmo serviço. Hoje eu estou com vontade de chamar isso de riciniana do ventrículo. Eu chamo de ventricular, foi tudo vermelho, né? Mesmo que é esses 3. Amanhã eu estou com vontade de chamar suprarriciniana. Sim, que eu fiz como supraventricular. Então, você vai fazendo o Holter, ele vai migrando de posição, e às vezes tem supra, que são os QRS estreitos, e as ventriculares são chamadas, as alargadas são chamadas de ventricular. Eu não sei se vocês usam isso, eu também não sei se estou certo para fazer isso. Às vezes, quando acontece isso, eu falo que eu classifiquei as de supra ou ventriculares para quantificá-las no gráfico, e na realidade elas são Lá vai ter supraventricular 11 mil, ventricular 12. Aí você coloca, olha, ocorreram tantas extrasístoles, com QRS estreito, é uma aberrância de condução, com ou sem condução anterógrada, com ou sem condução retrógrada, sugestivo de origem riciniana. Bom. No início da análise, daquela tabela de forma, você já vê que tem aquela diferença no terceiro e quarto, e você já te chama atenção. Aí depois, no decorrer do exame, você vai classificar em ventricular. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui, a gente está juntando informações para podia ser essa sistolia arterial bigeminada não conduzida. Certo? Esse poderia ser o laudo desse exame. Na prática, se foi um pedido apenas porque o médico avaliou a arritmia, mas o paciente não tem sintomas, é possível também, não é? Não merecia tratamento nenhum, viu, Eduardo? Não merecia tratamento nenhum. Eu gostaria de colocar ele numa esteira também, num teste ergométrico, para ver como é que se comporta isso para o exercício, atividade física. Eduardo, se ele não tem sintomas e foi só um pedido de um médico que ouviu a arritmia, tá? Teríamos um teste ergométrico dele normal, com ausência de arritmia durante o esforço, ele não merecia tratamento nenhum, é isso?
vai depender do sintoma. A ablação disso aí mas é impossível. Você vai botar o catéter, você vai bloquear. Que não tem sintoma, foi só um pedido porque tinha arritmia. Ele não sente nada, faz um teste normal. Deixa ele assim, não tem o que fazer nada. A princípio, Né? se não tiver Só uma vigilância. disfunção, se tiver sintoma, não precisa fazer grande coisa, porque o tratamento é muito complexo. Aí você tem que usar normalmente substâncias, drogas antiarrítmicas, que atuem nos canais rápidos de sódio, que é o Rispurkinje. Ele tem uma característica diferente do não haver. As extracistas juncionais, por exemplo, Responder bem a beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio. O Rispurkinje, ele depende muito de sódio. Então, propafenona seria a droga de escolha numa situação como essa. Agora, quem vai dar propafenona com um paciente com um 2:1 bloqueado, por exemplo, dá medo. A ablação é complicadíssimo, porque a origem é o ris, você vai ter que queimar o ris. Então, se você for levar para ablação, você já escolheu a marca do marcapasso antes de fazer o procedimento. Então, no paciente que é assintomático, as opções terapêuticas são tão complexas que acho que não fazer nada talvez seja a melhor opção. 72 anos. Sexo masculino não tem peso. Sem peso. É a história da vida real. Tá? Então, esse exame também parcialmente editado para dar origem a gente bater bola aqui. São 66 mil complexos analisados como normais, subdivididos em 17 formas. E eu vou me permitir ir para uma opção gráfica. Vamos colocar um traço. eu gosto quando você abre o gráfico. E ele já dá o resultado final, né? De vez em quando ele mostra os gráficos que terminam antes dali, sabe? Uns traçados que tá ali já não tem Só para você... Já fiquei tranquilo só de ver esse gráfico. Devolveu Tá bom. Devolveu o gravador. Tá bom? Se eu colocar o zoom aqui, eu vou perder o gráfico. E eu gostaria de discutir esse caso com esse gráfico aí. O máximo que eu puder fazer. Não, acho que a melhor densidade é essa aí mesmo. Não sei se está dando para ver direitinho, então é aquilo. O verde é supra e o azul. Para facilitar a discussão, eu vou transformar agora, que vocês viram, tudo em azul. Para visualizar. Tá? Então, tá na mão. Como o Palmeiras é um time de grande coração, todo mundo, quando era para cair para a segunda divisão, ninguém perdoava a gente. Pá, a gente perdoa todos. Nós perdoamos todos. Entregamos o Fluminense, a gente vai entregar para o Cruzeiro também. Entregar até o vice. Até o vice também. Só por causa do técnico. Aí a gente dá o segundo e fica com o técnico. Vai. Quem quer comentar um contexto geral desse traçadinho feito às 13 horas e 14 minutos? Tem bastante coisa para falar. Vocês lembram até como é que estava o verde aí? Onde ele estava? Era um traçado interessante que a gente vê que nós temos batimentos que estão praticamente num padrão quase que bigeminado, né? Nós temos uma onda P seguida de QRS, aqui uma mais próxima, afasta, 2 QRS próximos, ali de novo já não está funcionando mais, mas chama muita atenção, né? Então isso parece um padrão sempre extrasistólico, né? Uma P seguida de um QRS e uma extrasístole seguida de um QRS depois, mas chama atenção que a onda P ela tem o mesmo aspecto, tanto no primeiro batimento quanto no segundo. E sempre nos faz questionar se isso aqui é um batimento sistólico da região do nosso sinusal, se ele é um batimento sistólico de uma região muito próxima, né? Então acho que isso é o que mais me chama a atenção nesse traçado. E até a colocação daquele padrão inicialmente classificando como extrasístoles é interessante, porque às vezes o sistema também pode fazer isso de maneira automática, a gente vai questionar, é sinusal, não é sinusal? Acho que é... Bom,
Então, inicialmente, esses batimentos, porque o sistema interpreta que um batimento, ele está chamando isso de ciclo normal e isso de ciclo precoce. Como a morfologia é igual, ele estava chamando isso aqui de batimentos supraventriculares. É isso que ele estava fazendo, certo? Porque está encurtando o batimento. O Wagner está chamando a atenção que as ondas P aqui são muito parecidas. Perfeito. Agora, vamos lá. Antes disso, gráfico de 24 horas. O que, sem olhar traçado, o que deve estar acontecendo aqui? Frequência cardíaca aqui em torno de 60, né? E de repente pico, né? Aí, pequenininho. E aqui o bumbum. Exato. Então, essas linhas laranja, verde e azul são frequências máxima, média e mínima. Nos momentos em que a duração é maior, as três linhas estão separadas. Frequência mínima e frequência máxima estão longe. Ou seja, há uma arritmia paroxística com variabilidade RR grande aqui. Qual arritmia paroxística com variabilidade RR grande que é mais frequente? FA. Pode ter sido curta. Ter um pico de frequência e reverteu. Mas aqui, quando a duração, a base é maior, a gente consegue visualizar as três cores um pouco mais abertas. Aqui, como durou pouco, pode ser que a gente não tenha definição visual de ver isso aqui, e aqui menos ainda. Então, para mim, é um gráfico de fibrilação atrial paroxística. Sem ver traçado, qual é a causa elétrica mais frequente de FA paroxística? Extrasístoles. Da onde? Dos átrios, das veias pulmonares. Aonde as extrasístoles das veias pulmonares geralmente caem no traçado eletrocardiográfico? Tardias ou precoces? Precoce. Geralmente são extrasístoles precoces. Posso ser o advogado do diabo agora? Eu vou ser o advogado do diabo reverso. Eu posso dizer que isso aqui é uma fibrilação atrial e quando ela está em fibrilação atrial eu estou com a frequência média do paciente aí, certo? Olha o chute que eu vou dar. Eu tenho esses dois picos. Frequência em torno de 90, sem o pico. Essa frequência de 50. Eu posso ter alguma coisa que faz essa frequência cardíaca baixar e isso aqui ser momento do exame com frequência normal? E eu vou saber isso por causa da fibrilação atrial? É chute no espaço. O pico pode não ser, ele pode ser duas coisas. Ele pode ser taxupra, por exemplo, né? Que a gente está falando, pode ser uma taquicardia paroxística. A taquicardia paroxística eu faria assim, ó. Sobe e vai reto. Se durar. Se ela não durar, ela faz assim. Agora, tem uma outra coisa que pode ser assim. Esse cara pode estar cheio de extrasístole não conduzida, por exemplo. Tem um momento que ele não faz extrasístole não conduzida, um outro momento que ele não faz extrasístole conduzida, e lá ele vai fazer fibrilação atrial com a média da frequência cardíaca do ritmo normal. Pode? Só que você vai ter que achar que a frequência média dele aqui é 100, né? Aqui é 100, 150? Aqui. Chega no máximo pico em 100. É 100 aí. Aqui não é 100 aqui? Não, aí é 50. Não, 50 não, é 50 e 25. É 50 e 25. 50, 100, 150. É isso, 50 e 100, tá certo. Isso não é frequência média. Então não é frequência média, tá certo. Você está Tá? paroxística. Não, porque eu ia fazer uma análise da onda T. Eu posso falar que ele tem P. Tem uma extrasístole normal. Tem uma extrasístole normal. Aqui ela se manifesta, conduz, porque não é tão precoce. Certo? Ou pode ser normal e ter extrasístole aqui, porque achata a onda T. Então todas essas pausas têm extrasístoles. Olha o canal 3. Que não é um bom canal para a gente ver algumas coisas, mas nesse caso está ajudando a ver muito. Isso. Ele pintou tudo em verde a conduzida.
Ele acertou o número Ele dessa estava sístole. chamando isso de extrasístole supraventricular. Este. Ele estava chamando tudo isso de extra-supra. Ele acertou. Ele acertou o Só número. não marcou a régua. Só onde errou estava. qual é. Vou Olha pegar aqui, olha aqui. Olha esse. Olha esse. Vamos jogar pra frente, porque eu Olha acho esse. que ele continua em verde. Ó. Olha esse ciclo de sinusal aqui. Um sinusal, o outro sinusal. Olha a T. Olha a onda T desse, olha a onda T desse, olha a onda T desse. Olha no canal 3. Sempre antes das pausas, essa T é articulada. Nos outros não. Nos outros não. Ah, isso aqui só normal, quando o R é mais curto, a T não tem nada aqui. Quando o R é mais longo, tem T. Então ele chamou isso aqui de extracístole subventricular, só que ele acertou, só que a marca não era eu que resta, era aqui. Ele vai acertar o número, não vai errar nessa O sístole. cara vai acertar, o holder vai acertar o número de extrasístoles errando a classificação. Que isso aqui não é um batimento supraventricular, mas isso é. Uma pegadinha, quer dizer, então se você colocar tudo isso como sendo supraventricular, você vai ter uma ideia de quantas extrasístoles atriais bloqueadas ele teve. Ah, então acontece aqui? Não, aí tá vendo? Aí não, Aí é não. bonitinho. Aqui não. Aqui não. Ah, quando ele intercala assim acontece, né? Então, ó, o gráfico de frequência dele normal é isso aqui. Essa posição aqui tem as extrasístoles que não conduzem. Dá para ver que aqui a linha mínima e média estão quase todas juntas, aqui deve ter menor densidade de ectopia do que aqui, que as linhas estão mais serrilhadinhas. Então, se eu quiser buscar extrasístoles, eu vou buscar mais frequentemente aqui do que aqui. Quem estava na outra, você lembra que eu falei do gráfico, né? Eu gosto muito de fazer isso. Exatamente para testar, né? A minha teoria. Esse ritmo aqui é igual a esse. Mas ele não vai ser igual a esse aqui. Ele não vai ser igual a esse, então. É isso aí. Para um pouquinho. Para um pouquinho. FA ou flutter? Isso aí. Agora é F. Agora é FA ou flutter? Se alguém dá esse momento pra gente, vai chamar de flutter. Certo? Satisfeito, configura o flutter. Deixa eu ver, ó. O que dá aqui, ela tem uma polaridade positiva, aqui tem uma Deixa eu ver se eu acho. Não vai achar. Não vou achar, sem querer. Perdão. Enfim, mas a FA, quando é paroxística, mais organizada, ela tem esse padrão. Olha lá, aqui ela vai ficar negativa. Se eu olhar só esse tração daqui, acho que é um flutter. Mas depois ele vem vindo que é negativo, ele já começa a ficar positivo aqui, depois vem, depois fica negativo de novo. É o ato em fibulação. Em FA. Em FA. Agora, Zé, bom, aqui primeiro ele classificou esse batimento como sendo supraventricular no meio de um FA, também não pode. Vai ter que limpar. Agora, tendo tanta extracístole atrial não conduzida, dá quase para jurar que tenha extracístoles atriais conduzidas e que tenham extracístoles conduzidas com aberrância, que é o intermediário entre elas. Clica nas formas ventriculares, vê se tem alguma. Não tem forma ventricular? Não, acho que não. E seria uma coisa frequente, nesse momento, entrar no holder para curar as extracístoles ventriculares, se elas existissem, que possivelmente poderiam ser a penetração de condução. Tem uma forma deletada lá que pode ser. Então eu acho que eu fiz uma edição prévia e talvez eu tenha. Volta. Aqui, clica aqui. Clica aqui, deixa eu ver isso aí. Você viu, eu sei que eu vou achar isso em algum lugar. Essa aparece. Ela não está catalogada. Ela não está impossível de ser.
Ela só vai ser visível, não vai ser quantificada. Não, Tá? tudo bem, dá um zoom. Ó, a extracístole atrial não conduzida. Para lá. Essa deve ser ventricular mesmo. Aqui, ó, que eu imaginei que essa onda P podia ter mais extracístole atrial conduzida aqui. Não há. Pelo menos não estou vendo. Essa é ventricular mesmo. Peraí, mas a onda T ali está diferente daquela que é articulada aqui. Ó. Essa aqui é extracístole. Então, Deve essa é ser extracístole. uma supra ali e com aberrância também. Aqui eu não vejo o batimento. Mas você vê ela diferente da T ali. Não, mas essa é errada. Essa é errada. Essa é errada. Essa é normal. Olha ela aqui, ó. Isso aqui tem extracístole, tem extracístole e ela é normal. E essa extracístole, o que ela fez? Ela não conduziu retrogradamente, tanto é que o ciclo sinusal está mantido. Ela está interpolada, mas extracístole ventricular interpolada. Faz até a condução falso bloqueio AV na sequência, né? O PR alarga, condução oculta, tem um mecanismo da condução oculta nela aqui. Um traçado como esse, se você tem um paciente com suspeita de um ataque supra, é um estudo eletrofisiológico. Porque um batimento ventricular não conduziu retrógrado, afasta a dupla via e afasta a via acessória. Tem paciente que tem palpitação taquicárdica, tem taquicardia. Será que é uma dupla via? Se tivesse uma extracístole, teria uma P retrógrada depois, não interpolada. É um estudo eletrofisiológico. E o PR um pouquinho aumentado lá de seguida. Aqui, porque essa onda B, ela sofreu interferência da condução retrógrada, não conduziu para o ato, mas teve interferência, e o PR é um pouco mais longo. Poderia nem Ela passar. larga a condução do batimento sim. Nem passar. Certo? É um IP. Isso aqui pode ser interferência. Pega entradas, que acho que é importante. Tá lá. Já estava preparado, peraí, estava preparado. Pegar a entrada. Conduta, Pedro. Coagular? Sim. E deixa a gente Tá aí, ó. Essa é uma entrada. Já. Olha que bonitinho. É a primeira daqui, ó. Então, eu teria a opção de tratar essas extracístoles atriais que estão bloqueadas ou não, frequentes, que devem ser responsáveis pela fibrilação atrial, né? Para ficar livre do problema da anticoagulação, tratamento, do efeito colateral de drogas, você pode curar o paciente pela anablação. Posso falar que focal? Fibrilação focal? Ocorrer inúmeras porque não vai quantificar as extracístoles não conduzidas. Ocorreram inúmeras extracístoles atriais não conduzidas, bigeminadas, em salvo, durante todo o período de gravação, algumas delas culminando nos desencadeamentos de fibrilação atrial paroxística, sustentada ou não sustentada, sugerindo mecanismo focal. É um paciente que, sem conhecer a parte clínica, não sei, né? Mas eletrocardiograficamente é o filé para ablação. Não sei clinicamente o que o paciente tem, mas eletrocardiograficamente seria um fantástico. Você vai lá e faz a ablação. Droga antiarrítmica, claro, anticoagulação se o paciente tiver indicação, claro, né? Mas esse caso para ablação é o que todo eletrocista gosta. Você põe na veia pulmonar, a veia pulmonar está deflagrando, você isola ela, a veia pulmonar continua deflagrando e não passa mais para o átrio. Eu acho que na montagem do exame, tudo isso aí que a gente colocou é fundamental para chegar nesse final aí, né? Colocar as extracístoles isoladas na onda T, a presença da extracístole ventricular, o comportamento dela é distinto. Tá? O que eu acho interessante é que na eletrocardiografia, quem segue sabe definir que isso aqui é extracístole supra, isso aqui é ventricular, já está errado, porque existe uma série de discussões a respeito. Desconfiar sempre é o detalhe. Né? Exatamente. Eu acho. Tudo bem? Comentário? Depois entrar. Pode ser até fato técnico também, hein? Não deve, né? Aquela... Não, picos. Você quer saber se tem um ataque de supra ali ou um FA com outra duração? Agora está mais para FA de curta duração. Vamos apostar?
o resto todo. Vocês têm mais isso. Quem falou fibrilação atrial? Esse momento. 14 horas. É isso aqui, ó. Essa acelerada. Tá vendo? Esse é o conceito de FA focal. Aqui tem o batimento atrial prematuro não conduzido, que não fez nada. Este atrial prematuro Completo. Acertou. E este aqui, ó, essa extracício desencadeou. Essa é a fibrilação atrial focal, né? E ela é exatamente igual a essa, né? É isso aí. É que eu falo para eu chamo isso de água mole e pedra dura. Tanto bate até que fura. É tanta extracício, uma hora degenera. Essa projeção fecha tudo, né? Do todo o exame está aí. Então, a ablação é disso aqui, ó. É disso aqui. Da vez pulmonar. Você vê que você vai aumentar a frequência cardíaca média, vai tirar as extracístolas e tirar a fibrilação atrial. Certo? Exatamente. Quer dizer, essas pausas não mais vão existir, a frequência dela vai ser isso aqui. Eram esses 3 filé mignon que eu estava usando. O Zé tem um arsenal, né? Tem um baú. O baú do Zé, Muito inexplorado. o que tem de maldade aí se deixar para ele que é impressionante. É muito gostoso os casos que você traz, a maneira como é discutida. Acho que essa interatividade de o que buscar, como buscar, por que buscar, né? Quando eu comecei a participar do 24 Horas de Holter, o Zé, o mentor e o idealizador, enfim, né? É muito gostoso, porque tem a bancada ditas de especialistas e a plateia geral, e sempre sai pau. De regra, tem dúvida, questionamento, um não concorda. A gente põe fogo na lenha, né? Então é muito gostoso. Zé, muito obrigado mais uma vez da sua presença. Tenho certeza que quem está aqui aproveitou bastante. A gente pode ficar falando horas, dias aqui dos casos clínicos, mas nós temos uma missão bastante importante agora também, tá? Gente, acabou o ano. Muito obrigado a todos. Obrigado a meus queridos aqui que conseguem documentar tudo. Biotronic, Thiago, Derval, muito obrigado pela participação de vocês, da equipe. O ano foi super proveitoso, graças à participação de vocês conosco. Essa parceria é muito bacana, muito obrigado. Agradecer aos nossos familiares que não estão aqui conosco, que a gente tira deles o nosso horário de convívio, né? E muito obrigado. Vamos lá para 2020 vem. E eu peço que depois cada um dê algumas sugestões de temas para serem discutidos o ano que vem. É legal que o clínico tenha, eu quero discutir esse assunto ou aquele assunto, e a gente já montar a grade científica das reuniões do ano que vem, já pautado naquilo que tem necessidade prática do dia a dia. Tá bom? Gente, muito obrigado.